Ô, glória! Vamos aplaudir o Senhor, gente? Que bênção, que maravilha. Deus é bom, né? Glória a Deus. Meu nome é Sueli. Eu faço parte do grupo de oração Chama Viva, lá da paróquia Santa Luzia. Estou aqui com minha irmã Lu, que está ali, participa junto comigo. E é uma alegria poder estar aqui nessa noite, participando desse grupo de oração e desse seminário de vida no Espírito. Seminário de vida no Espírito é graça de Deus. É um caminho que nós vamos traçando até chegarmos, né, ao ápice, ao batismo no Espírito. Aquilo que Deus mais quer para nós, para que sejamos salvos. Amém? Eu sou casada diante de Deus. Diante dos homens eu sou divorciada. Meu esposo não mora comigo. Tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, Ana Clara, Samuel e Pedro. E Deus me dá a graça, né, de poder viver essa fidelidade a Deus. Eu costumo dizer que independente do estado de vida que você se encontra, Deus te chama a viver a santidade. E você bata no seu peito e diga assim: o Senhor me chama a viver a santidade. Amém? Hoje o Senhor também me chama a coordenar o ministério de pregação do meu grupo de oração. Sou coordenadora e coordenadora do ministério de pregação nesse tempo da Arquidiocese de Vitória da Conquista. E para mim é uma alegria, a primeira vez estar aqui pregando nesse grupo de oração. Louvado seja Deus. Que bom que o Senhor me chamou a estar aqui. E seminário de vida é um momento muito especial dentro do movimento da renovação carismática, porque, como eu disse, nós vamos traçando um caminho até chegar assim o ápice, como nós dizemos. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro tema. Quem esteve aqui nos anteriores, primeiro e segundo? Nem todo mundo, né? Quem veio pela primeira vez no seminário de vida, louvado seja Deus. Que bom que você esteve aqui e que você possa vir em todos os outros. São 9 semanas de graça e você é convidado a não faltar nenhuma semana, a vir todas as semanas, né? E com a graça de Deus, se você não é membro da renovação carismática, desse movimento maravilhoso, você, a partir desse seminário de vida, vai ser, amém? Glória a Deus. E o tema de hoje que o Senhor nos traz é pecado e salvação. Pecado e salvação. Eu queria que alguém fosse cronometrando o meu tempo, que quando der o meu tempo para eu ir, tiver faltando 10 minutos, me falar, por favor, tá? Senão a gente empolga aqui. Então, para nós adentrarmos nesse tema de pecado e salvação, vamos começar falando da criação de Deus. Deus criou o homem e a palavra diz, e eu queria que você já abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, e visse em Gênesis capítulo 1, versículo 16. Não, irmãos, desculpa, 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Palavra do Senhor. Então Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou a imagem e semelhança dEle. Então você imagina que você foi criado à imagem do Deus que te criou. O Deus poderoso, o Senhor de todas as coisas. E você já imagina que a sua face, não tem um espelho agora para você olhar,
mas você pode imaginar e dizer: eu sou a imagem e semelhança de Deus, daquele que me criou. E ao criar o homem à imagem e semelhança de Deus, Ele criou ali, como nós conhecemos na história de Gênesis, Ele criou Adão e Eva e fez o paraíso para eles. O local lindo, maravilhoso, onde a palavra diz, né, que ali Deus criou todas as coisas para que eles pudessem dominar a natureza, né, os animais, e ali viver esse momento de alegria mesmo, estando ali no paraíso. E ali eles conversavam face a face com Deus. Deus entretinha com eles. Final de tarde vinha conversar e eles se alegravam. E o coração de Deus também se alegrava por ter criado o homem à imagem e semelhança dele. Mas por fraqueza, o que aconteceu? Como nós já conhecemos também a história, Eva foi ludibriada pela serpente e pecou. Não vamos entrar no contexto da maçã, etc., como foi esse pecado, mas ela, em sua fraqueza, ali, juntamente depois, né, com Adão, veio a pecar. E ali, Deus estabeleceu um homem no jardim para protegê-lo e guardá-lo. Esse jardim ou paraíso original é o lugar de delícias. Olha que palavra forte, né? Era um lugar de delícias, né? Tanto de Deus também para Adão e Eva, né? Para o homem. De alegria que se prova por estar com Deus. Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Então, ali estava ele, no jardim do Éden. E a partir do momento quando ela peca, há esse afastamento de Deus. Eles passam ali, o que a serpente diz? Né? Que a partir dali, eles iriam ser igual a Deus, iriam enxergar aquilo que eles precisavam enxergar. E ela acreditou. E a partir daquele momento, o que aconteceu? Eva ali e Adão se apartaram de Deus. E criou uma distância entre Deus e o homem a partir desse pecado. Então o homem que nesse momento era a imagem e semelhança de Deus, vivia ali no paraíso, nas delícias de Deus, passa a viver separado de Deus. Porque o próprio Adão e Eva se envergonharam. Tanto que ali, né, como diz na palavra, eles perceberam que eles estavam nus, correram, se esconderam de Deus e passaram a não mais conviver ali com Deus da mesma forma. E aqui na apostila que nos direciona nessa noite, nesse tema, diz assim: é próprio do amor não se impor. Por isso Deus não se impõe, mas deseja que o homem o busque por escolha livre de amor. Então, quando Adão e Eva se separam ali de Deus, Deus ali ele continua esperando que o homem se volte para ele, né, com esse amor. E nessa liberdade o homem faz sua escolha e pecou. Isso aí nós já vamos refletindo já na nossa vida. Quando nós somos, o Senhor nos fez livres e nós muitas vezes pegamos essa nossa liberdade e preferimos o pecado ao invés de Deus. E a partir de todo esse processo, né, de pecado de Adão e Eva e desse rompimento que há do homem para com Deus, veio muitas consequências. Vou beber minha água. Vieram as consequências do pecado de Adão e Eva.
E quais foram esses pecados? Vou enumerar alguns aqui, para que a gente possa ir entendendo o terrível que foi esse afastamento de Adão e Eva da presença de Deus. Perderam as vestes de santidade original e ficaram nus. Foram despojados das vestes da graça. Então, não só eles ficaram nus, olha que forte isso, fisicamente, mas eles ficaram nus da graça que Deus tinha derramado sobre eles. Deus derramou uma graça sobrenatural sobre o homem, para que ele vivesse em plenitude. E a partir dali daquele pecado, daquele rompimento, né, foram despojados das vestes da graça. Não só das vestes, né, como eu disse, física. Outra consequência, esconderam-se por medo, perderam a visão da paternidade divina e passaram a ser tratados como inimigos de Deus, não mais como amigos. Gente, sempre quando eu falo, vou até abrir um parêntese aqui, porque muitas vezes a gente está pregando, está falando, e a pessoa, ela vai numa pregação e fica assim, eu vou ver como é que vai ser essa pregação, vou ver se vai ter fogo, se vai ter unção, né? A gente fica muito, a pregação foi boa? Não foi não, a pessoa não desceu, o fogo não desceu, etc. Nós carismáticos às vezes costumamos falar isso, né? Mas quando eu estava preparando essa pregação, me vinha muito no coração, porque eu falo por mim, eu passei muito tempo na igreja e não entendia o plano de salvação, o plano salvífico que Deus tinha para mim. E muitas vezes nós queremos viver na emoção, né? E às vezes eu percebo que tem algumas pessoas dispersas. Gente, não se disperse, porque a salvação passa também pela nossa inteligência, e nós não podemos viver de emoção. Nós precisamos entender por que Jesus morreu na cruz por mim. Jesus derramou o seu sangue por mim. Jesus, louvado seja, bendito seja, me lava com teu sangue. Mas como assim? Por que esse sangue é tão poderoso? Como que foi o projeto? Eu falo isso porque eu passei muito tempo na igreja, na empolgação, vamos dizer assim, e não entendia a essência, porque eu não queria parar e entender e raciocinar por que eu cheguei até aquele ponto e o que Jesus fez por mim. Então essa pregação, não vou nem dizer formação, mas essa pregação, ela é importantíssima para que passe pela sua inteligência e caia no teu coração esse plano salvífico que Deus tem para você. Então, quando aqui essa apostila, ela é muito grande, é muito extensa, então teria muita coisa para falar. Então, eu tenho 30 minutos, já deve ter passado uns 10 minutos, né, eu acho. Então, você precisa mergulhar naquilo que eu estou falando, para que você entenda e raciocine assim, vou falar até quando minha filha fala, com a tua cachola. E não viver só na emoção, tá? Você precisa sair daqui entendendo claramente, para que quando a gente dizer assim, Senhor, derrama o teu sangue sobre mim, porque é tão poderoso o sangue de Jesus. Então, voltando lá de Gênesis até aqui, desse pecado, então, a partir do pecado de Adão e Eva, nós passamos, carregar essa herança aí de pecado de Adão e Eva. E as consequências desse pecado é o que eu estou falando agora. Se situaram, gente? Ok? Amém? Então nós já vimos a primeira consequência. Estamos aqui na segunda, que eles se esconderam. E aqui a próxima, na visão turva, o pai se tornou patrão e consequentemente os filhos se tornaram empregados.
Então eles passaram a se sentir mais não como filhos, mas como empregados. Os filhos se tornaram empregados. O amor se tornou uma ameaça, por isso se esconderam. Então eles ficaram tão... a falta da graça, ou a rejeição da graça que Deus derramou para eles, foi tão impactante na vida deles, que eles passaram a não mais se sentir filhos, mas sim empregados. E se sentiram tão ameaçados, porque o amor, eles se sentiam ameaçados, porque o amor de Deus era tão grande, tão forte, que eles se sentiam ameaçados, eles não conseguiam mais se aproximar de Deus, tá? Visão distorcida sobre si e sobre Deus, acreditaram que haviam sido criados cegos. Então eles passaram a ter uma visão distorcida. Aí a serpente falou assim: você vai começar a enxergar tudo agora, né? Então eles achavam que ele estava cego. Em Gênesis 3:5 confirma isso. Sofrimentos das dores, mortes como consequência do pecado, perderam um lugar protegido, guardado, foram expulsos do jardim da intimidade com Deus. Desequilíbrio em todas as áreas emocionais, psíquicas, moral e física. E aí a gente vai vendo de lá até os dias de hoje, né? E que nós sofremos até o dia de hoje, sim ou não? Sofremos as consequências desse pecado, tá? O pecado será sempre um ato deliberado contra Deus. O homem deixa de olhar o Criador e volta o seu olhar para as criaturas, para o criado. Adora o criado ao invés do Criador. Então, os homens, e esses homens somos nós. Que lástima. Deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. E quanto hoje nós vemos isso, né? Preservar tantas coisas. E nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, muitas vezes, nós mesmos não valorizamos como deveríamos. E deixamos de adorar a Deus para adorar as coisas. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei de Deus. Então, a definição de pecado é uma palavra, né, ou um ato, ou um desejo contrário à lei de Deus. Pecado é tudo aquilo que se distancia o homem do amor de Deus e o seu projeto inicial de vida. É se colocar no lugar de Deus, achando-se Deus de si mesmo. Então o pecado é isso. Adão e Eva desejou isso. E nós muitas vezes também, ou quase sempre, desejamos isso. Queremos ser Deus de nós mesmos, achando que nós resolvemos os nossos problemas, que nós nos bastamos e que nós não precisamos de Deus. E às vezes fazemos isso inconscientemente. Até nós mesmos que andamos na igreja, que às vezes temos vida de oração, rezamos, mas os problemas estão ali em nós, porque nós não confiamos plenamente nesse Deus que nos criou e que é dono de todas as coisas e rege todas as coisas. Essa tristeza, o pecado gerou uma tristeza profunda no coração e na alma do homem. E aí nós vemos por que hoje tantas pessoas depressivas, tantas pessoas doentes, tantas pessoas tristes. É lógico que existe a depressão biológica, tá? Eu não estou julgando a dor de ninguém. Existe a depressão biológica, mas existe a depressão que é acúmulo daquilo de pecado, acúmulo de remorso, acúmulo de dores, que você quer reter tudo para você e você vai... Aí você entra em depressão, né? E essa tristeza, né, é consequência do pecado. Essa tristeza é causada pela separação do distanciamento da santidade de Deus do alto da cruz.
do alto da cruz, ao voltar, seu grito de dor ao Pai, dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? Olha como isso é forte. Jesus vivenciou essa dor que Adão experimentou a se afastar de Deus por sua escolha livre do pecado. Vocês entenderam? Na hora que na cruz que Jesus gritou: meu Deus, por que me abandonastes? É como se ali ele recordasse a dor que Adão e Eva teve ou tiveram ao se afastar de Deus. Então, a gente percebe que esse afastamento de Deus vai causar toda essa dor. O pecado é um ato pessoal e por isso deve ser avaliado segundo a sua gravidade. Deixa eu ler isso aqui que eu não quero faltar algumas partes que eu grifei importantes. O pecado é um ato pessoal e por isso deve ser avaliado segundo sua gravidade, sendo este venial ou mortal. O primeiro enfraquece a caridade, é uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e da prática do bem moral. Este deliberado e sem arrependimento nos dispõe pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Então, os pecados veniais, eles vão crescendo até vão nos levar aos pecados mortais. Então, por isso nós precisamos, cortar o mal pela raiz para que o pecado ele não cresça. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento na oposição direta à lei de Deus. Acarreta na presença da graça santificante e estado de graça. Então, já o pecado mortal, a pessoa ali ela tem que estar plenamente consciente do que ela está fazendo, e ter o pleno consentimento na oposição direta daquele pecado. Mas a partir daí, com todas essas consequências do pecado, Deus precisava e desejava nos unir novamente a Ele. E apesar de todos os sacrifícios que eram feitos, animais que eram mortos, que a gente já conhece essa história, nós não conseguíamos nos aproximar de Deus novamente sem um sacrifício perfeito. E aí Deus, lá no céu, falou assim: a forma que eu tenho de unir novamente os meus filhos a mim é através de um sacrifício perfeito. E aí o que ele fez? Convocou Jesus, o filho dele, a vir à terra, se encarnar e derramar o sangue perfeito. Então, já que o sangue dos animais já não eram perfeitos, para nos unir, o sacrifício não era suficiente. O sacrifício e o sangue do Filho de Deus seria suficiente. Então, Ele mandou o seu único Filho para nos salvar, para derramar o seu sangue para que nós tivéssemos vida, para nos unir novamente a Ele, para que o véu fosse rasgado e nós tivéssemos acesso novamente ao céu. E aí Ele mandou o anjo, Gabriel, vir a Nossa Senhora. E aí, como nós já conhecemos a história, acredito que sim, Jesus encarnou no seio de Nossa Senhora, veio ao mundo e morreu por nós para nos salvar. Que você possa depois se aprofundar um pouco mais, que o tempo, como eu falei, o tempo aqui é curto, já me mostraram a plaquinha. Mas se você se aprofunda um pouco mais nesse processo, nesse caminho de salvação, e assim crendo com toda a certeza que Jesus,
mesmo diante das mazelas e das consequências do pecado que o pecado causou. O que poderia ser feito? Somente o Filho de Deus vindo para nos salvar. A obra da salvação de Jesus inicia em sua encarnação, assumindo assim uma natureza frágil, para que nós pudéssemos ali ter vida e ser salva, né, por esse Deus. E a partir do momento que Jesus derrama o seu sangue na cruz, para que nós fôssemos salvos, ali em nós, já fomos unidos a Deus, a esse Deus maravilhoso, que nos chama a viver com Ele novamente, a partir desse sangue de Jesus que foi derramado. Então que nós possamos, né, agradecer a Deus por ter enviado o seu Filho, e a Jesus por ter morrido por nós, e ter nos dado a graça de ter nos conciliado através do sangue dele, que foi derramado. E quando Jesus vem e entra na nossa vida, e nós reconhecemos esse Jesus como nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, aquele que nos salvou, ali vem todo um processo de arrependimento dos nossos pecados, né? É arrepender dos nossos pecados para que nós possamos ser livres de verdade. Porque por mais que Jesus tenha morrido na cruz, derramado o seu sangue para nos salvar, mas se nós não reconhecermos isso, e não reconhecer que nós somos pecadores, miseráveis, e nos colocarmos na presença de Deus, e a nossa igreja nos convida de que forma? Através da confissão. Ir até um sacerdote, nos confessar e reconhecer. E tudo isso é graça de Deus, né? Porque primeiro nós precisamos reconhecer que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, derramou o seu sangue, que nós precisamos nos arrepender do nosso, primeiro reconhecer os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos os nossos pecados. Que como diz a palavra, que Deus aí está fiel para nos perdoar de todos os pecados. Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. Então, olhando para dentro de nós podemos dizer assim: ah, por isso que eu sou pecadora, eu sou fraca mesmo, porque Adão e Eva pecou, se afastou de Deus, né? E eu já nasci pecadora, com pecado original. Não, nós não podemos pensar isso. Pelo contrário, nós temos que nos agarrar à salvação que nos foi dada a partir do sangue de Jesus que foi derramado por nós. Nós não podemos parar no nosso pecado, mas pelo contrário, dizer: o Senhor já me salvou, e eu preciso tomar posse dessa salvação. E se caiu, levanta de novo, caiu, levanta de novo, corre e confessa. Mas nós não podemos ficar parados no nosso pecado. Nós não podemos ficar limitados, achando que o mundo está do jeito que está e nós vamos caminhar desse jeito, não. Pelo contrário, nós precisamos nos levantar e entender de que, diante desse plano de salvação que o Senhor fez para conosco, nós precisamos nos levantar e dizer: Senhor, eu quero essa salvação, eu aceito essa salvação, eu aceito a tua presença em mim. Eu confio no teu sangue que foi derramado para me salvar e para me perdoar. E ter aquele coração abrasado, aquele coração grato, aquele coração cheio da presença de Deus, né? E pedindo essa graça a Deus, porque tudo é graça de Deus. Até para nós nos arrependermos e reconhecermos o Senhor como Deus e Salvador, é graça de Deus. Você está aqui hoje, é graça de Deus.
E que nós possamos pedir a Deus e dizer: Senhor, dai-me essa graça de poder reconhecer o meu pecado, mas poder me arrepender do meu pecado e poder clamar o teu sangue misericordioso, que já me lavou e me salvou. Amém? Vamos ficar de pé e pedir a Deus essa graça. Saber que mesmo diante do nosso pecado, Deus, Ele esperou que nós estivéssemos aqui hoje. Ele sonhou com essa noite. Ele sabia que você estivesse aqui e Ele falou: que bom. Ele falou o teu nome e falou assim: que bom que Ana, que Maria, que Joana, que Pedro, que Carla, que Antônia. Qual o teu nome? Ele falou o teu nome e disse: que bom que ele vai estar aqui, ela vai estar aqui e vai ouvir esse plano de salvação que eu fiz para com ele, para com ela. E vai mergulhar nesse amor e voltar a esse jardim, como nós dizemos no início. Ele criou um jardim para nós. E é possível, meu irmão, minha irmã, mesmo diante desse mundo do jeito que está, de tantas lutas, tantas dores que nós vivemos no nosso dia a dia, mas com Deus é possível, porque a força que vem em nós, ela vem aqui de dentro, ela não vem das condições externas, ela não vem das situações que nós passamos no nosso dia a dia, ou da falta de problema. Não, ela vai além, ela vai diante daquele lugar que é um paraíso, que é onde nós precisamos desejar estar. Eu preciso desejar estar no céu. E tudo que Deus vai fazendo, toda luta que Deus faz, quando Deus nos reúne aqui, reúne esse grupo de oração, quando Deus inspirou a Renovação Carismática a fazer seminário de vida com esses novos temas maravilhosos, quando Ele trouxe você aqui nessa noite, era para dizer para você que Ele te espera no céu, que Ele derramou o seu sangue e que Deus, o nosso Deus, Senhor e Criador, Ele enviou o seu Filho para que nós tivéssemos vida, e vida desde já, e muito mais a vida eterna. Que você possa fechar os seus olhos um pouquinho, colocar a mão sobre o seu coração. E com a mão assim no coração, você vai imaginando como Adão e Eva andavam ali no início de tudo, antes do pecado. Eles andando ali no paraíso, naquele lugar de delícias, onde Deus os criou. E vai tendo a certeza, meu irmão, minha irmã, que é esse lugar que Deus criou e que Ele quer para você. Talvez o pecado que você carrega dentro de você, as lutas contra o pecado que você vive no dia a dia, pode ser forte, pode ser difícil de vencer, mas não é maior do que a graça de Deus. Não é maior do que o desejo que Deus tem para você.